Minha ex gritou na audiência que eu nunca fui pai, até nossa filha de 8 anos olhar para ela e dizer que me amava mais. O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. 6 meses de batalha judicial, acusações infundadas, tentativas de me afastar da Sofia, tudo desmoronou numa única frase. Porque às vezes a verdade sai da boca das crianças quando os adultos se esquecem do que realmente importa. Antes de continuar essa história, deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Preciso bater a meta de inscritos semanal aqui no canal. Você pode me ajudar clicando em inscrever-se? Obrigado. Meu nome é Ricardo, tenho 32 anos, trabalho como engenheiro civil e nunca imaginei que estaria sentado numa sala de audiência defendendo meu direito de ser pai da minha própria filha. Quando Camila e eu nos separamos há 1 ano, achei que seria civilizado. Éramos 2 adultos inteligentes que simplesmente não davam mais certo juntos. Como eu estava enganado. A separação começou quando descobri que ela estava saindo com o Leonardo, um corretor de imóveis que conheceu numa festa de trabalho. Não foi a traição em si que me destruiu, foi a forma como ela passou a me tratar depois que decidi não aceitar voltar. De repente, eu que sempre busquei Sofia na escola, que fazia as tarefas com ela todo final de semana, que nunca perdi uma reunião de pais, virei um estranho. Camila começou devagar. Primeiro foram os horários. Chegava atrasada para me entregar a Sofia, inventava compromissos de última hora. Depois vieram as regras. A menina não podia dormir na minha casa porque eu morava sozinho, e isso não era adequado. Não podia sair comigo nos fins de semana porque Leonardo tinha planejado atividades em família. Família. Como se eu não fosse família da minha própria filha. O pior era ver Sofia no meio disso tudo. Uma criança de 8 anos tentando entender por que a mãe ficava nervosa quando ela falava de mim, por que não podia mais me ligar quando queria, por que tinha que escolher entre passar o aniversário comigo ou com eles. Ela começou a ficar quieta, retraída. As notas na escola despencaram. Foi quando procurei um advogado, Marcelo foi direto comigo. Disse que casos de alienação parental eram complicados, que Camila tinha a guarda primária e que eu precisaria provar que estava sendo prejudicado na relação com Sofia. O que eu não esperava era a guerra que viria a seguir. Camila entrou com uma ação pedindo a suspensão das minhas visitas. A justificativa? Eu era um pai ausente, irresponsável, que colocava a filha em risco. Segundo ela, eu deixava Sofia assistir filmes violentos, não controlava a alimentação da criança e ainda por cima estava influenciando ela contra a mãe. Mentiras. Cada palavra era uma mentira calculada. As audiências se seguiram. Eu apresentava fotos dos nossos passeios, mensagens carinhosas que Sofia me mandava pelo celular da mãe, relatórios da escola mostrando que ela sempre se comportava bem comigo. Camila apresentava Leonardo como uma figura paterna estável, falava sobre a nova família que estavam construindo, insinuava que eu era um homem amargurado que usava a filha para me vingar dela. O assistente social veio fazer uma visita na minha casa. Expliquei a rotina que eu e Sofia tínhamos, mostrei o quarto que preparei para ela, os brinquedos, os livros. Ele pareceu impressionado com a organização, com o carinho que transparecia em cada detalhe. Mas quando foi na casa de Camila, voltou falando sobre a estabilidade do ambiente, sobre como Leonardo se dedicava a Sofia, sobre como a menina parecia feliz ali. Feliz. Eu sabia que Sofia não estava feliz. Nas poucas vezes que conseguimos nos ver, ela ficava agarrada em mim, falava baixinho como se tivesse medo de ser ouvida. Me contava que Leonardo gritava com ela quando fazia bagunça, que a mãe ficava nervosa quando ela mencionava nossos passeios. Uma criança de 8 anos não deveria carregar esse peso. Antes de continuar, posso te fazer um pedido especial? Temos uma meta importante de inscritos. Você pode se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar lá hoje. Sua inscrição é muito importante para eu continuar o meu trabalho. A situação se deteriorou quando Camila conseguiu uma medida liminar, reduzindo minhas visitas para apenas 2 horas por semana, supervisionadas. 2 horas. Com uma assistente social presente, numa sala fria do fórum, onde Sofia mal conseguia relaxar. Eu via minha filha uma vez por semana como se fosse um criminoso incondicional. Leonardo começou a aparecer nas audiências. Sentava ao lado de Camila com ar de superioridade, como se fosse o verdadeiro pai de Sofia.
Falava sobre planos para o futuro, sobre a mudança para uma casa maior, sobre como estava ajudando a menina a superar o trauma da separação. Trauma. Como se eu fosse um trauma na vida da minha própria filha. O advogado dele era caro, isso ficava claro. Argumentos bem estruturados, jurisprudências citadas na ponta da língua, uma estratégia calculada para me pintar como um homem instável que usava a paternidade para perseguir a ex-mulher. Eu, que trabalhava 60 horas por semana para pagar a pensão em dia, que nunca atrasou um compromisso com Sofia, que abriu mão de viagens de trabalho para não perder tempo com ela. Nas visitas supervisionadas, Sofia chegava sempre tensa. A assistente social anotava tudo. Se ela chorava quando eu chegava, se resistia a ir embora, como reagia quando eu perguntava sobre a escola. Cada gesto era analisado, cada palavra interpretada. Uma vez ela me desenhou uma família. Eu, ela e um cachorro. Quando a assistente perguntou onde estava a mãe, Sofia respondeu que estava em casa brigando com o Leonardo. A mulher anotou isso como sinal de que a menina estava sendo influenciada contra a figura materna. O relatório da assistência social chegou 3 meses depois. Devastador. Segundo eles, Sofia demonstrava sinais de estresse quando comigo, falava negativamente sobre o padrasto sem motivo aparente e apresentava comportamento defensivo em relação à mãe. A conclusão era que as visitas deveriam continuar limitadas até que eu fizesse terapia para lidar com o fim do relacionamento. Terapia. Como se o problema fosse eu não aceitar que minha ex havia seguido em frente. Como se minha luta para ver minha filha fosse vingança pessoal e não amor paternal. O psicólogo que me avaliou foi mais equilibrado. Disse que eu demonstrava vínculos saudáveis com Sofia, que tinha clareza sobre meu papel como pai, mas que precisava aceitar a nova configuração familiar. Nova configuração. Como se minha filha fosse um móvel que podia ser rearranjado conforme a conveniência. Camila escalou os ataques. Disse no tribunal que eu havia ameaçado Leonardo por telefone, que havia aparecido em casa sem avisar, perturbando a família, que Sofia chegava da escola falando que queria morar comigo porque eu prometia coisas que ela não podia dar. Tudo mentira. Eu gravei todas as nossas conversas depois da primeira acusação falsa. Tinha os áudios provando que sempre fui respeitoso, mesmo quando ela me provocava. O pior foi quando Sofia começou a resistir às visitas. Chegava cabisbaixa, respondia com monossílabos, ficava olhando o relógio como se esperasse a hora de ir embora. Numa das últimas vezes, ela me perguntou se era verdade que eu queria tirar ela da mãe. Expliquei que só queria ter o direito de ser seu pai, que nunca tentaria separá-la de ninguém. Ela chorou e disse que estava confusa, que não entendia porque todo mundo ficava bravo quando ela falava de mim em casa. O Leonardo tinha conseguido o que queria. Estava substituindo minha imagem na mente da Sofia. Levava ela na escola, ajudava com as tarefas, estava presente em todas as atividades que antes eram minhas. Camila postava fotos das viagens que faziam juntos, dos fins de semana na praia, do dia a dia em família, uma família da qual eu havia sido apagado sistematicamente. Foi nesse período que descobri que Camila estava planejando se mudar para outro estado. Leonardo havia conseguido uma promoção em Curitiba, e eles queriam começar uma nova vida lá. Com Sofia. A 500 quilômetros de distância de mim. Quando soube disso, meu mundo desabou. Entendi que não era apenas uma questão de ciúmes ou vingança. Era um plano deliberado para me remover completamente da vida da minha filha. Rapidinho, inscreve-se no nosso canal e me ajude a continuar o meu trabalho, trazendo histórias envolventes para você. A notícia da mudança me atingiu como um soco no estômago. Marcelo foi categórico. Se Camila conseguisse a autorização para se mudar com Sofia, minhas chances de manter um vínculo significativo com minha filha eram praticamente zero. Visitas de final de semana alternados se tornariam encontros esporádicos nas férias. Sofia cresceria chamando Leonardo de pai, enquanto eu seria apenas uma lembrança distante. Entrei com uma ação urgente para impedir a mudança. O argumento era simples. Remover uma criança do convívio paterno sem motivo justificado caracterizava alienação parental. Mas Camila tinha uma resposta para tudo. Leonardo ganhava 3 vezes mais em Curitiba, Sofia teria uma escola melhor, uma casa com quintal, oportunidades que eu jamais poderia oferecer.
E mais, eu estava sendo egoísta, priorizando meus sentimentos sobre o bem-estar da criança. A audiência para decidir sobre a mudança foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Passei a semana inteira ensaiando mentalmente o que diria, organizando documentos, preparando argumentos. Sabia que era minha última cartada. Se perdesse ali, perderia Sofia para sempre. Não dormia, não conseguia me concentrar no trabalho, vivia no piloto automático. Cheguei ao fórum 2 horas antes do horário marcado. Camila apareceu pontualmente com Leonardo e uma advogada nova, uma mulher elegante que inspirava confiança. Eles conversavam baixinho, pareciam calmos, preparados. Eu estava sozinho com Marcelo, sentindo o peso de cada segundo que passava. A juíza, a doutora Helena Mendes, tinha fama de ser rigorosa, mas justa. Começou ouvindo os argumentos de Camila. A advogada foi brilhante. Falou sobre estabilidade financeira, oportunidades educacionais, a importância de Sofia crescer numa família estruturada. Apresentaram cartas de recomendação da escola onde Sofia estudaria, plantas da casa nova, comprovantes de renda de Leonardo. Um quadro perfeito de prosperidade e harmonia. Quando chegou minha vez, senti a garganta seca. Falei sobre amor paternal, sobre direitos da criança, sobre a importância da figura paterna. Argumentei que dinheiro e conforto não substituem vínculos familiares, que Sofia tinha direito ao convívio com o pai biológico. Mostrei as mensagens carinhosas que ela me mandava, as fotos dos nossos momentos juntos, os desenhos que fazia para mim. A advogada de Camila rebateu cada ponto. Disse que eu era possessivo, que não aceitava o novo relacionamento da ex-mulher, que usava Sofia como instrumento de chantagem emocional. Argumentou que a menina estava sendo prejudicada pelo conflito constante, que precisava de paz para se desenvolver plenamente. A mudança seria um recomeço saudável para todos. Foi quando a juíza disse que gostaria de ouvir Sofia. Meu coração disparou. Em todos os meses de processo, minha filha nunca havia sido ouvida diretamente. A criança foi chamada, entrou acompanhada de uma psicóloga do tribunal. Pequena, frágil, olhando para todos os lados com os olhos arregalados. Parecia ainda menor naquele ambiente formal. A doutora Helena se dirigiu a ela com voz suave. Explicou que não estava em apuros, que só queriam entender seus sentimentos. Sofia confirmou que gostava de Leonardo, que ele era legal com ela, que estava animada com a casa nova. Meu coração afundou a cada palavra. Parecia que Camila tinha conseguido mesmo convencer nossa filha de que eu era dispensável. Então a advogada de Camila cometeu o erro fatal. Com um sorriso confiante, pediu licença para fazer uma pergunta direta. Olhou para Sofia e disse que a mãe havia relatado que eu nunca havia sido um pai verdadeiramente presente, que não participava da rotina dela, que aparecia apenas nos fins de semana para diversão. Perguntou se era verdade que eu nunca fui um pai de verdade. Foi nesse momento que Camila perdeu completamente o controle. Se levantou da cadeira e gritou. Ele nunca foi pai! Nunca participou de nada! Só aparece quando quer brincar de papai! O som ecoou pela sala, quebrando toda a compostura que havia mantido durante meses. A juíza bateu o martelo pedindo ordem, mas o estrago estava feito. Sofia olhou para a mãe com uma expressão que jamais esquecerei. Confusão, mágoa, decepção. E então, com a voz firme de quem finalmente encontrou coragem para falar a verdade, ela respondeu: "Não é verdade. Eu amo mais ele do que você. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas." O silêncio que se fez na sala foi absoluto. Camila ficou paralisada, a boca entreaberta, o rosto pálido como se tivesse levado um tapa. Leonardo baixou os olhos. A advogada deles folheou nervosamente os papéis. A juíza se inclinou para a frente, claramente surpresa com a resposta da criança. E eu senti uma mistura de alívio e tristeza que jamais poderia explicar. Sofia começou a chorar baixinho. A psicóloga se aproximou para confortá-la, mas ela continuou falando. Disse que sentia saudades de quando eu buscava ela na escola todos os dias, que queria voltar a fazer nossos passeios no parque, que não entendia por que agora só podia me ver uma vez por semana numa sala estranha com pessoas olhando.
A juíza pediu um intervalo de 15 minutos. Sofia foi levada para outra sala com a psicóloga. Camila saiu correndo para o banheiro. Leonardo ficou parado no corredor, mexendo no celular, evitando contato visual comigo. Marcelo me disse baixinho que a situação havia mudado completamente, que a própria criança havia desmentido as acusações da mãe de forma espontânea. Quando voltamos, Camila havia se recomposto, mas estava visivelmente abalada. A advogada dela pediu para falar reservadamente com a juíza, provavelmente tentando minimizar o que havia acontecido. Argumentou que Sofia estava confusa devido à separação dos pais, que crianças da idade dela não têm maturidade para expressar sentimentos complexos sobre guarda. A doutora Helena chamou Sofia novamente. Desta vez, perguntou especificamente sobre nossa relação. Minha filha contou detalhes que eu achava que havia esquecido. As histórias que eu inventava na hora de dormir, como eu ensinei ela a andar de bicicleta, os sanduíches especiais que fazia quando ela ficava doente. Falou sobre o dia que construímos uma casa na árvore no quintal da casa antiga, sobre como eu sempre lembrava de comprar sorvete de morango porque era o favorito dela. Mais importante ainda, Sofia revelou coisas que eu não sabia. Contou que Leonardo gritava com ela quando quebrava algo, que a mãe ficava nervosa quando ela falava de mim, que às vezes fingia que não queria me ver porque percebia que isso deixava Camila feliz. Uma criança de 8 anos não deveria ter essa percepção sobre manipulação emocional, mas ali estava ela, verbalizando exatamente o que vinha acontecendo em casa. A juíza perguntou se ela gostaria de morar em Curitiba. Sofia respondeu que queria ficar perto de mim, que não entendia por que tinha que escolher entre as pessoas que amava. Disse que gostava de Leonardo, mas que ele não era seu pai, que eu era seu pai e sempre seria. As palavras saíam com uma maturidade assustadora para a idade. Camila tentou intervir. Disse que Sofia estava sendo influenciada, que eu havia preparado ela para falar aquelas coisas. A juíza foi seca na resposta. Observou que ninguém havia preparado a criança para responder dessa forma ao grito da mãe, que a reação havia sido espontânea e emocional. Além disso, Sofia estava demonstrando conhecimento de situações domésticas que não condiziam com um pai ausente. O promotor, que havia permanecido quieto durante todo o processo, pediu a palavra. Argumentou que o caso apresentava sinais claros de alienação parental, que a tentativa de mudança para outro estado parecia motivada pelo desejo de afastar a criança do genitor, não por benefícios reais para ela. Solicitou uma perícia psicológica aprofundada antes de qualquer decisão sobre a mudança. A advogada de Camila tentou um último argumento. Disse que eu estava usando a situação para prejudicar o novo relacionamento da ex-mulher, que Sofia estava sendo exposta a um ambiente de conflito desnecessário. Argumentou que em Curitiba, longe das tensões do divórcio, a menina poderia ter uma infância mais tranquila. Mas algo havia mudado na sala. A juíza olhava para Camila de forma diferente. Leonardo parecia constrangido, mexendo nas mãos, claramente desconfortável com a exposição. E eu percebi que Sofia havia feito em 5 minutos o que meses de argumentos jurídicos não conseguiram. Mostrou a verdade por trás das acusações. A psicóloga do tribunal pediu para falar com a juíza reservadamente. Saíram da sala por alguns minutos. Quando voltaram, a doutora Helena anunciou que a decisão sobre a mudança seria adiada até a conclusão de uma nova avaliação psicológica, desta vez focada na dinâmica familiar e na alegação de alienação parental. Camila me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Pela primeira vez em meses, percebi que ela havia perdido o controle da situação. O plano perfeito de me afastar da Sofia havia desmoronado numa única frase da nossa filha. Estamos aproximando do final da história, e se você ainda não se inscreveu, estamos precisando bater nossa meta de inscritos. Então, por favorzinho, se inscreve agora. A sua inscrição faz muita diferença. A perícia psicológica durou 2 meses e foi conduzida por uma equipe multidisciplinar. Desta vez, a avaliação não se limitou a observar Sofia comigo nas visitas supervisionadas. Os profissionais passaram tempo na casa de Camila, observaram a dinâmica com Leonardo, entrevistaram professores, analisaram o histórico escolar da criança desde a separação. Foi uma investigação completa sobre o ambiente emocional em que Sofia estava inserida. O relatório chegou numa terça-feira. Marcelo me ligou assim que recebeu a cópia. Sua voz estava diferente, mais animada do que havia escutado em meses. O documento confirmava o que eu sempre soube.
Sofia demonstrava ansiedade quando questionada sobre sua relação comigo na presença da mãe. Suas notas haviam caído significativamente desde o início das restrições de visita, e ela apresentava sinais de estresse sempre que o assunto mudança para Curitiba era abordado. Mais devastador ainda para o caso de Camila, a perícia identificou padrões claros de alienação parental. Sofia havia internalizado a ideia de que demonstrar amor por mim era algo que magoava a mãe, então se comportava de forma retraída nas visitas supervisionadas. As psicólogas observaram que ela ficava visivelmente mais relaxada e comunicativa quando as conversas não eram monitoradas pela assistente social. O relatório também trouxe revelações sobre a dinâmica em casa. Sofia havia contado aos peritos que Leonardo ficava irritado quando ela falava de mim durante as refeições, que Camila mudava de assunto sempre que ela mencionava nossos passeios antigos. A criança estava aprendendo que partes da sua vida eram proibidas de serem expressas, o que explicava seu comportamento cauteloso durante os encontros. A nova audiência foi marcada para a semana seguinte. Desta vez, Camila chegou acompanhada apenas da advogada. Leonardo não apareceu. Marcelo me disse que isso era significativo. Provavelmente ele estava recuando da situação, entendendo que sua presença constante no processo havia sido interpretada como tentativa de substituição paterna. A juíza abriu a sessão lendo trechos do laudo pericial. O silêncio na sala era pesado. Cada parágrafo era uma confirmação de que Sofia vinha sendo prejudicada pela restrição do nosso convívio. O documento recomendava o retorno gradual às visitas livres, acompanhamento psicológico para toda a família e especificamente desaconselhava a mudança para outro estado até que a situação se estabilizasse. Camila tentou questionar a perícia. Argumentou que os profissionais haviam sido influenciados pela minha versão dos fatos, que Sofia estava sendo manipulada para falar contra ela. Mas a juíza foi categórica. A perícia havia sido conduzida por profissionais experientes em alienação parental, seguindo protocolos estabelecidos pelo tribunal. Não havia margem para questionamentos infundados. A decisão veio de forma clara e definitiva. As visitas supervisionadas foram suspensas imediatamente. Sofia voltaria a passar fins de semana comigo, as férias escolares seriam divididas meio a meio, e eu retomaria o direito de participar de reuniões escolares e atividades pedagógicas. Mais importante, a mudança para Curitiba foi negada até que Sofia completasse 18 anos. Camila estava desorientada. Meses de estratégia cuidadosa, argumentos jurídicos elaborados, tentativas de construir uma narrativa sobre minha inadequação como pai, tudo havia desmoronado. A própria Sofia havia sido a testemunha principal da minha defesa, e não por preparação minha, mas por amor genuíno e honestidade infantil. A primeira visita livre aconteceu no sábado seguinte. Sofia chegou tímida, ainda processando a nova situação. Conversamos muito naquele fim de semana. Expliquei que nunca quisera tirar ela da mãe, que apenas lutava pelo direito de continuar sendo seu pai. Ela me disse que sempre soube que eu a amava, mas que havia ficado confusa com tudo o que estava acontecendo. O mais tocante foi quando Sofia me pediu desculpas por ter dito que me amava mais do que amava a mãe. Expliquei que amor não é competição, que ela podia amar os dois sem culpa, mas internamente eu sabia que aquela frase havia sido o momento em que a verdade prevaleceu sobre todas as manipulações. Hoje, 2 anos depois, Sofia divide o tempo entre as duas casas sem conflito. Camila eventualmente compreendeu que tentar me afastar prejudicava nossa filha mais do que a ela. Leonardo se tornou uma figura presente mais respeitosa, entendendo seu papel na vida de Sofia. E eu aprendi que às vezes a justiça vem de onde menos esperamos, da boca de uma criança corajosa o suficiente para falar a verdade. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se expressar. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias sobre pais que lutaram pelo direito de amar seus filhos.